Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. O trabalho infantil atinge 5% dos brasileiros com idades entre 5 e 17 anos. São quase 500 mil crianças e adolescentes que deixam de frequentar a escola e se arriscam em atividades muitas vezes perigosas. O documentário Filhos do Açaí, que estreou hoje no Play Plus, mostra como a mão de obra infantil se confunde com a agricultura familiar na região do mundo que mais produz o fruto. A agilidade no processo de colheita do açaí esconde uma realidade difícil e pouco conhecida: o trabalho infantil na cadeia produtiva do fruto. Essa mão de obra ilegal é muitas vezes confundida com uma questão cultural e de tradição familiar. Esse é o tema do documentário Filhos do Açaí, uma produção original que está disponível no Play Plus. Por que as crianças se arriscam subindo e descendo dos açaizeiros para apanhar o fruto? Quais são os riscos e consequências? Como as autoridades públicas enfrentam esta realidade? Na semana passada, num outro episódio, nós discutimos os bastidores do documentário com a equipe enviada à região. E hoje, a entrevista é com uma profissional que atua no combate e fiscalização a essa mão de obra infantil, a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, Rejane Alves. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Obrigada. Quem nos acompanha nessa conversa é o repórter da Record, Romeu Piccoli. Ele participou da produção do documentário Filhos do Açaí. Ô, Romeu, a obra jornalística disponível no Play Plus busca não marginalizar a atividade do açaí, mas expor as problemáticas e as desigualdades, né? Oi, Celso, é um prazer estar aqui, doutora Rejane. É verdade, essa é uma armadilha fácil de cair nesse tipo de trabalho que a gente ficou bem atento, porque você não pode criminalizar a atividade ou as famílias dessas crianças. Pelo contrário, o açaí não é um problema na região, o açaí gera dinheiro para essas comunidades. O problema que nós percebemos é a falta de Estado nessas regiões, a falta de opções, de perspectivas para essas famílias e para essas crianças. Agora, doutora Rejane, a cadeia produtiva do açaí, que movimenta milhões de reais por ano, conforme já salientou aí o Romeu, envolve famílias inteiras que trabalham colhendo fruto. E mesmo que seja errado, acaba sendo natural a inserção das crianças nesse mercado, não? Nós observamos essa presença até de maneira significativa de crianças e adolescentes engajados na colheita do açaí, e que esse cenário ele é apenas um retrato de uma realidade que abrange diversas outras em que as crianças estão engajadas no trabalho infantil, né? O açaí é apenas uma a mais dentro dessa perspectiva, né? E sem dúvida nenhuma que essa presença ela é marcada fundamentalmente pela situação de vulnerabilidade socioeconômica das famílias. Agora, doutora, o Pará é considerado o maior produtor de açaí do mundo. O fruto ganhou aí a popularidade em diversos países, em especial nos Estados Unidos, que hoje é considerado o maior importador do fruto. Esse alto consumo colabora com as condições precárias de trabalho, não? Em relação a essa expansão do mercado do açaí, né, para além dessas fronteiras regionais que outrora nós tínhamos, né, alcançando o mercado brasileiro e o mundial de maneira muito forte, ela contribui fundamentalmente para que o engajamento da criança seja crescente, fazer a subida ao pé da árvore de maneira mais intensa, né? Então, assim, em relação às condições precárias do trabalho, ela já existia anteriormente. Então, ela se perpetua agora nessa nova perspectiva de escala mundial do açaí, né? Mas, no entanto, o que você observa é uma intensidade maior desse trabalho. Então, se aquele garoto, aquele adolescente subia no pé de açaí 2 vezes por dia para colher para o consumo próprio da família, hoje em dia ele faz essa subida dezenas de vezes para garantir a remuneração que é feita por produção. Doutora, o que a gente percebeu em campo é que, além, é claro, dessa coisa cultural e errada, né, porque é uma visão errada do que é cultural e do que é a exploração do trabalho infantil, é que a informalidade e a precariedade do trabalho dos adultos, inclusive, acaba empurrando crianças para o trabalho também. Por exemplo, quando o pai fica incapacitado por conta de um acidente, porque o trabalho é insalubre, são os filhos que acabam sendo empurrados para sustentar a família. Como lidar com essa situação, principalmente da precariedade e da informalidade no trabalho
trabalho do pecuinheiro, que é a pessoa quem sobe na árvore? Eu diria assim, que os vínculos jurídicos dessas relações aí na colheita do açaí, eles são vínculos precários, informais, frágeis, né? Então, assim, uma coisa é a realidade dentro de uma processadora do fruto, da polpa do açaí. Lá você tem os vínculos formalizados, a questão previdenciária observada e garantida. Mas no momento que antecede a chegada do fruto no pátio da empresa processadora, a realidade é outra, né? São vínculos fundamentalmente informais, né? Que não tem nenhum tipo de proteção trabalhista e previdenciária e acaba ocasionando esse cenário que você destacou aí, que em havendo um acidente do trabalho, aquele trabalhador fica completamente desguarnecido, né? E acaba que os seus filhos são engajados de maneira muito precoce também na atividade da colheita. Sei que não é uma resposta fácil, mas como coibir essa informalidade? Ou pelo menos minimizar as consequências dessa situação? Me parece que o caminho é que a gente tenha um olhar mais amplo e macro dessa realidade. Em que sentido? A gente precisa focar na cadeia produtiva do açaí, né? Não apenas no produtor, a gente precisa trazer a responsabilidade lá para a ponta, para essas grandes empresas exportadoras que estão ganhando dinheiro com a atividade, né? Então elas precisam ter responsabilidade para saber o que acontece ou como acontece a colheita do fruto antes que aquele fruto chegue no seu pátio. Uma outra constatação que a nossa equipe presenciou e registrou no Pará, doutora, é que crianças percorrem áreas alagadas repletas de animais peçonhentos como cobras e escorpiões. Esse é mais um fator de risco. Sem dúvida nenhuma, além do risco da queda de nível de altura, né, você também tem os acidentes com animais peçonhentos, né, cobras, escorpiões, pela mobilidade nessas regiões alagadas e também na própria extração do fruto do cacho, né, que a gente fala de debulha do fruto. Então, ali você tem aranhas, escorpiões, também cobras que fazem aumentar o risco dessa atividade econômica. Doutora, o Brasil tem mais de 1.800.000 crianças em situação de trabalho infantil, pelo menos são dados oficiais, mas existem poucos dados envolvendo o trabalho infantil na colheita do açaí. Qual é a dificuldade para se quantificar isso? Bom, eu te diria que inicialmente os órgãos oficiais ainda não se debruçaram especificamente sobre essa atividade produtiva do açaí, né? Quando você vê o trabalho infantil na agricultura, é um recorte genérico. Você não diz que tipo de atividade específica ele se relaciona, né? No nosso caso aqui, historicamente, essa presença, esse engajamento de crianças e adolescentes na atividade produtiva do açaí, nem mesmo foi ou é visto ainda como um problema ou como uma situação de trabalho, né? Como você pontuou anteriormente, ainda existe esse discurso de que se trata de um fato cultural, né? Então, quando você traz isso à tona, você precisa dar luz e visibilidade à exploração do trabalho infantil. A gente não está diante de um fato cultural, porque a gente tem que ter em perspectiva que a cultura é aquilo que engrandece o ser humano, que contribui com o seu desenvolvimento em um dos aspectos do seu desenvolvimento, né? A exploração do trabalho infantil na cadeia produtiva do açaí, ela precisa ser vista como uma grave violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. É esse olhar que nós precisamos dar a essa realidade. Então, assim, nos próprios municípios e também se você for passar para a esfera estadual e federal, não existe ainda esse olhar específico de que essa situação de crianças e adolescentes na colheita do açaí é uma situação de exploração do trabalho infantil. É claro, né, doutora, que uma criança explorada aí no trabalho infantil, é muito provável que ela tenha desempenho inadequado, né, na escola. E isso pode levar até a evasão escolar. É sintomático. Toda criança que está em situação de trabalho, ela tem um baixo rendimento escolar e o passo seguinte é a evasão escolar, né? Que isso traz um prejuízo social enorme, né? Não apenas para aquela criança, para aquela família, mas assim, em termos de sociedade, assim, é uma
uma perda irreparável. Isso a gente inclusive notou lá, conversando com essas crianças que trabalham nos açaizais e conversando com professores, diretores de escola, que na safra, que vai ali do meio do ano até final de novembro, o desempenho desses alunos cai. Eles mesmos falam, eu chego muito cansado, porque eu fico a manhã inteira colhendo açaí e tal, ou se atrasam e acabam faltando, e quando eles faltam, para eles é até um descanso. Então, isso acontece de fato. Agora, doutora, como fiscalizar e combater o trabalho infantil sem criminalizar a atividade do açaí? Bom, esse é um grande desafio, né? Nós sabemos que essa atividade, ela gera riqueza, né, para o município, para o estado, para o país, né? Mas ela precisa gerar riqueza humana, eu diria. Essa riqueza, ela precisa repercutir na esfera humana desses produtores, dessas famílias, né? Porque, por enquanto, nós só observamos o custo social que tem ficado nos municípios, né? Então, assim, nós não temos dúvidas de que essas famílias também são vítimas, né, das situações. Ninguém empurra os seus filhos para o trabalho de maneira precoce porque quer, porque gosta, porque acha bonito, né? É um contingenciamento de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica que leva a esse fato. Então, nós precisamos entender que quando uma família, por qualquer motivo, não puder prover o seu sustento, né, essa responsabilidade não pode ser transferida para as crianças dessa família. É uma responsabilidade do Estado. O Estado tem obrigação de apoiar as famílias que encontram-se nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Quando a gente faz essa transferência para as crianças e adolescentes, você está fatalmente comprometendo o desenvolvimento. E aí você vai entrar num ciclo de miséria, de reprodução da miséria e da pobreza, né? Porque se a criança não estuda, ela não se qualifica para o mundo do trabalho e na vida adulta ela não consegue se posicionar no mercado de trabalho de maneira minimamente adequada. E aí, então, ela permanece naquele lugar de miséria e de pobreza. Então, a gente precisa romper com esse ciclo, proporcionando oportunidades para essas crianças, para essas famílias, para que elas possam experimentar uma realidade diferente, um estado de garantia mínima de direitos. Doutora, a senhora já falou aí da responsabilidade também da cadeia produtiva. Como conscientizar ou até mesmo a necessidade de obrigação da participação da cadeia produtiva? Essa é muito mais do que um trabalho de conscientização. Realmente a gente precisa passar por um plano acima, que seria da responsabilização. Então, as grandes processadoras, elas precisam se comprometer que aquele açaí que chega no seu pátio para ser processado, ele precisa ter passado por um processo de colheita longe da exploração do trabalho infantil. Com esse trabalho de adultos sendo observados os direitos mínimos relacionados à saúde e segurança do trabalho, por exemplo, a garantias previdenciárias, a garantias trabalhistas eventualmente mínimas, né? Aqui a gente não está falando de nada exorbitante, nós estamos falando de garantias mínimas de direitos, que é formalização de contratos, de vínculos, que é uma remuneração justa, né? Eu acho que todo esse pacote aí de medidas, ela passa quando se pensa na questão do desenvolvimento sustentável, né? Porque muito se fala de desenvolvimento sustentável apenas sob a perspectiva ambiental e pouco tem se destacado a perspectiva humana do desenvolvimento sustentável. Aliás, o homem precisa ser o centro, a pessoa precisa ser o centro do desenvolvimento sustentável. Doutora, o poder público oferece opções para que essa criança que está no trabalho infantil, do açaí especificamente, que é o tema que nós estamos abordando, para que essa criança, quando ela é flagrada nessa situação, para que ela não volte à atividade? O poder público tem falhado nessa sua missão de garantir esse apoio às crianças e adolescentes, né? Nós precisamos avançar ainda muito nessa temática da promoção das políticas públicas. Eu penso que o caminho ele passa invariavelmente pela questão da educação, né? Para você tirar uma criança, um adolescente do mundo do trabalho, você tem que garantir educação, mas não apenas isso, você tem que garantir saúde, você tem que garantir saneamento
saneamento básico, você tem que garantir direito à alimentação, ao lazer, à cultura, né? E também a profissionalização dos adolescentes que estão em idade adequada para isso, né? E não podemos esquecer, né, da geração de trabalho, emprego e renda para os adultos das famílias, porque não existe possibilidade da gente quebrar esse ciclo sem passar por essa miríade de direitos que devem ser assegurados. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da Procuradora do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, Rejane Alves. Muito obrigado, doutora. Obrigada. E agradeço também a participação do repórter da Record, Romeu Piccoli. Romeu, o documentário já está disponível no Play Plus e está imperdível, não é mesmo? Eu sou suspeito para falar, mas realmente é um trabalho muito bonito, muito orgulho de fazer parte da equipe que executou esse trabalho. Obrigado, Celso. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.